Olá, boa tarde, estamos de volta, o intervalo foi bem rapidinho, como eu falei, para o programa Jornal Potiguar Notícias, transmitido ao vivo pela PNTV, pelo portal Potiguar Notícias, pelo 87.7 FM Parnamirim e pela nossa página Potiguar Notícias no Facebook, você já sabe, muitas formas de assistir. E agora temos aqui no segundo bloco, vamos entrevistar o pesquisador Kidelmir Dantas. Ele é pesquisador da história do cangaço e está aqui para falar sobre os 90 anos, a comemoração em Mossoró, dos 90 anos da resistência do município ao ataque de Lampião à cidade. Quem conhece Mossoró, quem já foi a Mossoró, quem já morou em Mossoró, como é o meu caso, sabe da importância disso, sabe da importância dessa resistência. Não é mesmo, Kidelmir? Boa tarde. Boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui contigo, estar aqui com vocês, telespectadores. Realmente, a resistência de Mossoró é um capítulo da história do cangaço, né? Onde nós, vamos dizer assim, começa a derrocada de Lampião no cangaço. Porque depois de Mossoró, Lampião não volta mais, vamos dizer assim, ao Rio Grande do Norte, né? Desce, procura do Ceará e de lá segue para a Bahia e passa o restante dos seus 11 anos de vida cangaceira entre Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Perfeito. Kidelmir, a gente percebe que existe toda uma mistificação, toda uma cultura em volta, cultura inclusive de pesquisa, sobre essa resistência, né? A gente tem material aqui que a gente vai mostrar, tem o Chuva de Bala, né, que é realizado todo ano. Fala um pouquinho sobre essa relação do moçoroense com a celebração dessa resistência. É uma celebração, vamos dizer assim, até não só histórica, como emocional, né? Há uma verdadeira veneração sobre essa história, sobre essa resistência dos nossos moçoroenses em 13 de junho de 1927, quando, primeiro, não se pensaria nunca que Lampião teria coragem de atacar uma cidade do Porto de Mossoró, que era a segunda maior do estado na época, mas que rivalizava em termos, vamos dizer assim, comerciais e industriais com a capital do estado. Mossoró devia ter 15 mil habitantes, né? Então era uma cidade de porte grande para um grupo de cangaceiros ter a coragem de atacar. Não se pensava nisso. Como também não se achava que Mossoró tivesse capacidade de resistir. E foi o que aconteceu, né? Graças à competência, vamos dizer assim, administrativa do prefeito Rodolfo Fernandes, que conseguiu viabilizar essa resistência, congregando pessoas em torno dele, amigos, familiares, industriais, gente da cidade, pessoas da comuna, para que fizessem com que organizassem uma defesa e suplantassem o cangaço. Então, há toda essa coisa. Desde 1977, quando houve o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro espetáculo, que o título era Espetáculo da Resistência, com texto de Tarcísio Gurgel, na época já, né, que foi feito esse espetáculo, foi feito em 50 anos da resistência e por aí parou. Porém, em 2002 em diante, esse espetáculo volta com o mesmo texto de Tarcísio, com a nova direção. A época de 77 era o grupo de teatro da UFRN, né? A partir de 2002, com grupos de atores e atrizes locais de Mossoró, hoje engloba mais de 60 pessoas, né? De 2002 para cá, o espetáculo toma um novo nome, que é o Chuva de Bala no País de Mossoró, né? E ganha, vamos dizer assim, uma ênfase, junto não só aos moçoroenses, mas como as pessoas que conseguem, que pesquisam e que veem o cangaço de uma forma histórica e vamos dizer assim, social. Perfeito. Kidelmir, existe toda uma mitologia nessa invasão de Lampião a Mossoró e a subsequente resistência. Muitas, não vai estar para contar todas essas histórias, mas há muitas histórias. Uma que envolve toda aquela celeuma da qual a padroeira de Mossoró é Santa Luzia, e Lampião era devoto de Santa Luzia por ser a Santa dos Olhos. Fala um pouquinho sobre isso, para quem não conhece esse aspecto, que depois se falou que Lampião se arrependeu porque não poderia invadir uma cidade que tinha como padroeira Santa Luzia. Fala um pouco sobre esse aspecto inusitado. Lampião ficou cego de um olho num combate na Caatinga, né? E como todas as pessoas que têm problema de visão, né? E Santa Luzia é a Santa dos Olhos, dizem os pesquisadores de então, que ele era devoto da santa. A questão é mais, eu digo que é mais prática. Quando Lampião chega às portas de Mossoró, o que ele avista? Ele avista uma cidade grande, com 4 torres de igrejas, que as torres estavam localizadas, eram 2 na catedral, uma da Capela de São Vicente e uma do Coração de Jesus. Não era uma cidade pequena. Na lógica
vamos dizer assim, guerrilheira de Lampião, que não era burro, era inteligente. Ó, eu estou aqui com 60 homens para atacar uma cidade que tem 3 igrejas. Uma cidade para ter 3 igrejas tinha que ter uma população para ocupar essas igrejas assistindo às missas. Então era uma cidade grande. Essa era a lógica, primeiro, né? Depois é que veio essa história de que se eu soubesse que Santa Luzia era padroeira, eu não teria entrado, né? Porque eu devoto a Santa Luzia e tal, né? Na realidade, um dos precursores do ataque, que é o Macilon, né? Que está muito bem representado e contada a sua história no livro do professor Honório de Medeiros, né? O Macilon foi que chegou para ele assim, quando ele disse, epa, a cidade é grande, a cidade está preparada para resistir, nós vamos enfrentar isso. E dizem que o Macilon disse, mas o capitão com medo de atacar uma cidade só tem caba frouxo. Vamos lá, vamos tomar o dinheiro, isso aqui é uma terra de muito dinheiro, a gente vai sair com os bornóis cheios, né? E, vamos dizer assim, pisou nos calos do capitão. E ele foi e enfrentou. Mas ele enfrentou de maneira inteligente, né? Ele chega ali onde, quem conhece hoje a estação, onde era a antiga estação ferroviária, que hoje é a Estação das Artes, descendo em procura do sul, você vai topar com o Memorial da Resistência, e ele chega ali naquele local e ele divide o bando em 3, e a parte principal, que é ele e o Estado-Maior dele, os homens de confiança, ele vai lá para o cemitério de São Sebastião esperar o resultado. Ele não enfrentou de peito aberto. Exatamente, ele não enfrentou, ele não esteve na frente, na linha de batalha. Não, o grupo de Macilon, e juntamente com o grupo de Jararaca e o grupo de Sabino, foi que tiveram o ataque maior naquele entorno que é a Capela de São Vicente hoje, né? Quer dizer, que era na época também, mas é onde, inclusive, o Chuva de Balas é realizado. Então, no cenário da luta entre a capela e a igreja e a casa do prefeito, que hoje é a prefeitura municipal, né? Mas ele ficou esperando o resultado. Quando acontece de cair em 2, e já no final de tarde começando a chover, escurecendo o tempo para uma chuva mais grossa. Quando acontece de cair Cochete de Jararaca, chega alguém lá no cemitério e avisa ele, ó, caíram 2 e a resistência é cruel, é ferrenha. Quem te faz? Ele recua. E foram embora. E você tocou num ponto agora que é o que eu ia enfocar. Eu já fiz matéria, quando eu trabalhei como repórter da Gazeta do Oeste, sobre esse assunto, mas eu queria que você falasse. Guidomir, explica para quem está assistindo como é que um cangaceiro morto pela resistência, que é Jararaca, vira santo na cidade que ele atacou depois, porque existe todo um culto a Jararaca, principalmente no dia de finados. Explica um pouquinho essa história de Jararaca, desde a morte dele até o processo misterioso pelo qual ele se tornou santo, entre aspas. Nós estávamos comentando agora há pouco, eu estava conversando com o Vandir Vilar, lá na biblioteca, na livraria da universidade, e se tocou nesse assunto, interessante. Digo muito que há tudo de um misticismo entre nós, de nós mesmos. Nós todos temos algo de místico. As histórias, né? A história e as histórias sobre a morte de Jararaca influenciaram muito isso, né? Pelo menos 4 versões de que ele foi obrigado a cavar a própria cova, né? Que teria sido enterrado vivo. Que ele teria sido enterrado vivo, né? De que eu vi uma versão no Ceará de que ele tinha sido enterrado até a metade e fizeram tiro ao alvo com ele, tá? Então são as versões, cada um foi criando a sua. O livro Diário do Coronel Gugel, Nas Garras de Lampião, de Antônio Gugel do Amaral e o professor Raimundo Soares de Brito, ambos de saudosa memória. Isso foi bem delimitado, bem declinado, quando Raimundo entrevistou os soldados da época que participaram do fato, né? E disse, olha, a cova já estava aberta. Por quê? Na lógica de qualquer uma pessoa com um tiro no pulmão, né, que atravessou o pulmão, então tinha dificuldade de respirar. Outro tiro na perna, tinha dificuldade de coisa. Não poderia cavar uma cova 7 palmos de profundidade, né? Seria, vamos dizer, humanamente impossível a resistência dele, pessoal, né? A cova já estava aberta. Quando foi decidido que seria ele levado para ser morto, foi uma decisão, segundo o próprio tenente Abdon, dele, pessoal, mas a gente que pesquisa suspeita que não, né? Há muita coisa no entorno, no envolvimento, né?
E quando eles chegaram na porta da prisão, da cadeia, quando o Homero Couto, que era o motorista, chegou à porta da cadeia, que sabia que ia levar Jararaca para a estação ferroviária, né, para ser encaminhado para o Porto Franco, de lá pegar um navio para Natal para ele ficar preso, né. E quando chega próximo da estação ferroviária, aqui ele recebe uma ordem, né, segue em frente para o cemitério. E ele diz assim, literalmente ele diz, aí eu vi que a coisa era outra. Quando chega à porta do cemitério, o cangaceiro, o preso de justiça, José Leite de Santana, né, era um preso de justiça, que foi julgado arbitrariamente e que foi condenado à morte quando nosso país ainda não tinha pena de morte. Oficialmente nem tem, né? Então, um dos soldados puxa ele pela perna, ele bate com isso, depoimentos dos soldados, do João Batista, né? Bate com as costas no chão, grita, valha-me Nossa Senhora. E o outro soldado que vem atrás já bate com a coronha do fuzil na cara dele, e ele é sangrado. Nos estertores da morte, ele é levado para dentro do cemitério e jogado dentro da cova. Depoimento de outro policial, a cova era pequena para o cabra. E tivemos que quebrar as pernas dele a coisa de fuzil e de picaretas. Se você está nos estertores da morte, provavelmente ele deve ter sentido dores. Essa história ficou oculta, pelo menos 15 dias. A prova é que o moçoroense, de 22 de junho, cita numa notinha lá, assim, levado para a prisão, a prisão de detenção máxima, a penitenciária, né, a penitenciária de Natal, o famoso cangaceiro Jararaca. Quando essa história começa a vazar da morte dele, do Valha-me Nossa Senhora, as pessoas começaram a quê? A mistificar a coisa, né? E hoje Jararaca virou santo até num gibi, né, que você pode mostrar aí. Tá aqui. Lampião na Terra dos Santos Valentes, de Marcos Guerra, Marcos Garcia, Carlos Alberto, história em quadrinhos. História em quadrinhos, né? Toda a história de Lampião, de Jararaca, incluindo em quadrinhos. Essa história que começa nos jornais da época, em 1927, né, nos jornais, passa para o cordel, para a literatura de cordel. Cordel, temos aqui, que Delmir trouxe um acervo aqui sensacional. E depois para livros. Então, hoje, quase uns 50 livros que falam sobre o tema. Esse é um clássico, né? Esse é um clássico. A Marcha de Lampião, Raul Fernandes. Esse é um clássico, vale a pena. Que Delmir, nosso tempo, infelizmente, está quase acabando, que daria para conversar horas a fio. Agora, em junho, vai haver um evento celebrando a resistência, os 90 anos da resistência. Fala um pouquinho sobre esse evento. Nós com certeza teremos o Chuva de Bala no País de Mossoró mais uma vez, né? Não poderia faltar. O Museu Municipal de Mossoró está preparando uma exposição sobre nossa curadoria e teremos palestras sobre o tema para as escolas do município. Então, lá, juntamente com o diretor, que é Adriano Queiroz, nós estamos fazendo esse trabalho, juntamente com eles, né, com apoio do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, com apoio da Secretaria da Educação e Cultura do município, e nós estaremos lá aguardando vocês que nos ouvem, que nos assistem, que vão a Mossoró, de 3 a 13 de junho, estaremos com essa exposição no Museu Municipal. Perfeito. E a PNTV e o portal Potiguar Notícias vão divulgar esse evento, e essa conversa minha com o Delmir vai se transformar em matéria. Ou seja, tudo isso aqui vai virar uma matéria, você lê ainda hoje, se tudo der certo, no portal Potiguar Notícias. Delmir, queria agradecer a você ter vindo. Eu morei em Mossoró, tenho muito carinho. Você sabe, somos amigos lá da época de Mossoró. Tenho muito carinho por Mossoró. Desde o moçoroense, né? Isso, exatamente. Sou fascinado com essa história, até deveria ler mais sobre ela. E então, parabéns a vocês por fazerem esse evento da resistência. Parabéns a você pelo belíssimo trabalho de pesquisa. Obrigado, agradeço a vocês também o espaço, né? E de a gente poder divulgar essa história, que é uma história do Nordeste, no Brasil e, quiçá, do mundo. Perfeito, exatamente. Fala sobre a tua aldeia que serás global, né? Já dizia Tolstói. Toda história começa no nosso rincão. Queremos agradecer, já agradecemos aqui a Delmir Dantas, pesquisador. Queremos agradecer a você que está nos assistindo, que é a razão de ser desse programa. Continue ligado. Amanhã, você já sabe, teremos aqui o prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, vai falar sobre administração, projetos, planos, enfim, vai ser um papo bem legal com ele. Então,
Para você, uma boa tarde, um grande abraço e até amanhã.